A entrada é lá no fundo. É lá, ó. E aqui vamos nós. Olha, Alexandrovski Stad. Ó, chegamos no nosso novo hotel em Moscou. É assim, porta, armário. Vou mostrar rapidamente que ninguém também tá tão interessado em ver armário, né? Aqui tem um armarinho, nossas malas. Acabamos de chegar, acabamos. Ai, a gente pegou um táxi pra vir da estação de trem até aqui, porque a gente não queria arrastar a mala pelo metrô. Mas foi um erro transcendental, um erro absurdo, porque simplesmente o táxi demorou quase 1 hora. Era melhor ter vindo de a cama, né? É pequenininho o quarto, ó. Não tem nem frigobar e não é um hotel barato. Aliás, nada aqui razoável em Moscou é muito barato. Tem aqui, eu reservei um quarto que pagava um pouquinho a mais para ter vista da cidade. Então a gente pode ter uma vista desse banco. Aí, ó, tem um cidadão ali guardando o banco. Pronto, essa é a vista da cidade. Realmente não é muito animador. Mas o quarto é simpático, agradável, né? E é pequenininho. Tem essa penteadeira que a gente vai transformar em mesa de trabalho. E tem um banheiro aqui que é mais ou menos... É bom. Onde é que acende a luz do banheiro? Acende aí. Acho que é aí. Banheirinho, ó. Chuveiro. Tal. As toalhas, aquela coisa. Esse aqui não esquenta, esse não esquenta, não é bom para lavar roupa, mas espero que a gente não precise mais lavar roupa, que eu cansei também de lavar roupa na pia. Então é isso, fale alguma coisa. Alguma coisa. Tá feliz de chegar? Tô cansado. Ah, eu também. Vamos comer? Vamos comer alguma coisa. É isso aqui, gente, ó. Tá? Hotel Vremenia Goda. Depois eu vou botar o link dos hotéis aí para quem se interessar. Os preços, eu até anotei, agora não sei falar o preço não, mas tá anotadinho. Depois a gente põe aí embaixo pra vocês saberem, tá bom? É isso aí. Falou? Ah, e tem essas... Todos os hotéis, é importante dizer, tem essa chaleira, essa aqui é uma chaleira que é elétrica. A gente liga na tomada, pode esquentar água pra fazer chá, que eles já deixam algum chazinho aí pra nós. E você pode também comprar café, chá e esquentar água. E deixam água todo dia. Água você não precisa se preocupar, a não ser que você beba muita água. Não precisa se preocupar, tem 2 águas por dia e elas não são pagas. Deixaram também uma frutinha aqui. E só, acabou. É isso aí, pronto. Então, esse tradutor do Google é um aplicativo que você baixa. E olha, aí você põe aqui russo, né? Português. E ele tem essa câmerazinha aqui, ó. Então ela serve para traduzir texto. Tá vendo aqui, ó, o textinho? Vou mostrar aqui como é que ele fica, né? A gente aperta aqui, ó, tá o texto em russo e ele vira para português. É claro que não é muito exato, sim, tem alguns erros e às vezes pode estar meio confuso, assim, a tradução. Mas serve, assim, para você ter uma ideia do que se trata, por exemplo, para ler algum folheto, para dar uma olhada no menu, que talvez você não esteja entendendo e tal. Ele quebra um galho, né? Não é nenhuma maravilha, mas funciona, ó, tá vendo? Esse é o texto original. Aí, ó, vou mostrar mais uma vez. Ele traduz rapidinho. É isso, legal, né? Pronto. Então vamos comer. Achamos um lugarzinho. Não achamos nada, a gente tá procurando. Ah, você falou, vamos naquele café. Vamos nesse aí que a gente enxergou. Pasta tomate, isso aqui. Pasta bolonhesa, né? Risoto com lança.
aqui é coquetel. Aí, gente, esse é o meu jantar de hoje. Uma deliciosa sopa de abóbora, né? Abóbora, sopa de abóbora. E aqui uma sopa de galinha. Olha que bonito. Galinha com ovo. É coisa caipira. Muito bom, tá uma cara muito boa. O restaurante é chique, mas as sopas são caipiras. E agora estou mostrando a versão completa do drink. Oeste. Que antes estava pela metade, né? A segunda dose. Muito bom. É um Ice de morango e banana. Ice tea de morango e banana. Custou uns 20 reais mais ou menos, é uma delícia. Nunca tomei. Agora o segundo prato é uma massa à bolonhesa. Muito saborosa. O que é que tem aí no meio, essa coisa escura? Não faço a menor ideia. Mas é uma coisa, como se diz, arrabiata. Aqui é a entrada do local que nós jantamos, o Layers Café. Nem sei. Layers Café. Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам и посетителям срочно покинуть здание. Então, como em toda viagem, essa também teve seu momento de fortes emoções. A gente estava tranquilo no quarto, de repente soou o alarme de incêndio, que, para dizer a verdade, mesmo em russo, deu para entender rapidinho. E aí nós pegamos os casacos, vestimos as botas, catamos os passaportes e descemos escada abaixo na maior correria. É isso aí, pessoal. O alarme disparou. Alarme falso. O bombeiro veio para cá, mas não está conseguindo desligar o alarme. Nosso quarto é aquele ali, aquelas duas janelas iluminadas. Os bombeiros ainda estão aqui. O caminhão deles está lá no fundo. E a Thelma está lá em cima, planejando o passeio de amanhã. Oi, pessoal, tudo bom? Aí está a Biblioteca Lenin. Ó, veja. A gente deu uma paradinha aqui só para dar uma olhada. E vamos ao Kremlin, que é bem ali. Então, uma foto de novo. Assim que a gente descobrir como é que atravessa a rua, porque realmente não é fácil. Aqui não está muito frio, está menos 6 graus hoje. E até tá melhor para andar na rua, porque não tem tanto gelo, mas a gente já andou um tanto hoje caçando um banco, então já estamos um pouco gelados. Aliás, tem uma coisa bastante importante para eu dizer para vocês, é o seguinte. Temos uma situação aqui com o câmbio que é um pouco complexa. As notas de
dólar, ou mesmo, eu acredito, de euro, que tiverem marcadas, sabe essas notas que você compra em casa de câmbio no Brasil, eles põem uma maquinha, ou mesmo que tiver um rasgadinho ou alguma sujeira, eles não trocam. Então, não sofre, e não troca nos bancos, a gente só conseguiu trocar em casa de câmbio. E aí a gente tinha um pouco de euro, ainda bem, trocamos 100 euros agora para segurar até o fim da viagem, que a gente já tá zerado. Mas é o seguinte, se você puder trazer euro, é mais fácil de trocar. O dólar tem muita restrição. Eles preferem euro e o euro é melhor cotado. Bom, a cotação não faz tanta diferença, mas você tem menos dor de cabeça, né? Eu acho que vale a pena tentar trocar euro. Ali está tem, ó, da câmbio. Tá. Não sei de quem é, mas vamos ver. Acredito que seja Dostoiévski, né? Pela cara. Acho que é Dostoiévski. Não dá pra ler, porque tá tudo cheio de neve aí. A base daqui. Dostoiévski. Meu gosto é Dostoiévski. Pronto. Foi? Foi. Pronto, né? Aí, pessoal, aqui é a bilheteria. Já estamos dentro do Kremlin. Já compramos ingressos. Aqui é o local onde a gente compra os bilhetes, os tickets para variadas exposições. Aqui, Thelma. Comprar as entradas foi bem fácil. Os caixas, tem vários caixas, o lugar é grande, dá pra gente descobrir onde é que é logo que chega. É só entrar pela entrada certa, porque o lugar é imenso. É perto da estação Alexander Sad. Então, descendo nessa estação, você chega aqui facinho. O lance é o seguinte, a moça do caixa incrivelmente fala inglês. Isso não salvou, porque realmente a gente queria entrada para isso, não para aquilo, um com áudio, outro sem áudio e tal. Então fica um pouco atrapalhado se fosse ter que comprar em russo, né? E é isso, a entrada é ali, acho que é fácil, tudo. A entrada lá no fundo. É lá, ó. E aqui vamos nós. Alexandrovski Sad. Tem aqui um jardim de Alexandre. Alexandrovski Sad. Alexandrovski Sad. O local de Alexander. É jardim. Jardim de Alexander, para ser mais exato. Jardim. Nós estamos nos dirigindo para uma escadaria para começar a visita. Aquela escadaria ali. A gente mostra o ticket aqui. Quanta gente, hein, pessoal? 那我们都全了啊。然后让我们来说一下，首先我们现在进入到这个位置叫做圣三一通道，我们也是正式进入到了克林姆林宫中。克林姆林宫啊，在俄语翻译过来中文叫什么城堡的意思。这个俄罗斯啊有很多的克林姆林宫。 Olha o tamanho do lugar.
Aqui a entrada. A gente comeu tanto nesse café da manhã que tá até difícil de andar. Temos pés pesados, né? Hoje tava bom o café, né? Tava. Amanhã a gente tira uma fotinha. Esse hotel aí é um hotel bem estranho, mas é bem perto do Kremlin. É um hotel que não tem frigobar. E eu acho isso grave porque eu só tomo água gelada mesmo nesse inverno horroroso. E é pequeno, é bem pequenininho o quarto. Eu senti falta de fruta no café. É, não tem fruta nunca aqui. Tem geleia, na melhor das hipóteses. Às vezes tem uma fruta em conserva, né? Né? Eu tinha um outro hotel que tinha uma banana, meio triste, uma maçãzinha. Mas acabou, só isso. Aqui não dá certo, viu? Nem mora aqui. Mas tem um local que está escrito residência oficial. É, mas ele não mora aqui. Não mora, né? Não. É só um simbólico. Eu acho que ele vem aí, conversa com o pessoal, tal. Ó, aqui está assim. Igreja da Assunção. Vamos, Fonte. Ali é a Catedral do Arcanjo. Catedral do Arcanjo. E aqui é a Catedral da Anunciação. Então aqui é a Anunciação. Desde Portugal isso faz sentido. Aqui é a Ascensão. É interessante que as igrejas que são por fora são simples, né? Tirando as abóboras. Видео, пожалуйста, не снимайте. Только Aqui já é a Catedral da Assunção. Eles chamam no Google de transmissão.
Essa é uma cena que mostra as imagens da crucificação, né? E da caminhada da Via Crucis. Mas é interessante porque é uma das poucas imagens que mostra o crucifixo ortodoxo. Tá vendo o paizinho ali, ó, um pouco torto? Aqui, ó. Onde o Cristo se apoia, né? E a simbologia, segundo eu li em algum lugar, é porque esse pêndulo, ele aponta para os dois ladrões que estão pendurados de cada lado, né, do Cristo aí. Um que vai se arrepender, o outro que não. Então ela representa o pêndulo entre a consciência e a falta de consciência, o bem e o mal, o arrependimento e a perseverança no pecado, né? Esse tipo de coisa. Parece que é esse o significado daquela outra barra inclinada que tem embaixo da cruz, que caracteriza a cruz ortodoxa, né? Essas são imagens, é bonito, né? Isso aí é do século XVI. Madeira de gesso. Aquela imagem, por exemplo, a cruz não está, abaixo não está inclinada aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui ela tá reta ainda não tem a parte de baixo, E agora nós estamos nos dirigindo para o Armory Chambers. Uma próxima passagem. Parte 2, né? Armory Chambers? Não, como é que chama? É um museu? Chama uma armaria, como é que é? Enfim, é um museu onde estão as joias, os móveis, não sei. Não é Arsenal? Hã? Não, Arsenal. é. É Um arsenal, gente. Do arsenal, mas não é de um arsenal de guerra. Então, foi pena que a gente não pode gravar e nem fotografar no Museu do Arsenal. Então a gente só deixa esse registro aqui da saída, em que há uma loja de souvenirs. Para quem quiser levar uma lembrancinha, algum presente para algum amigo, a gente até levou uma sacola. Para o Ricardo Mussi, escrito Eu, Estrela Moscou. Não sei se isso quer dizer eu sou uma estrela de Moscou ou se eu brilho em Moscou. Alguma coisa assim, né? Talvez. Vai dar pano manga a discussão. É confuso. Так, ну не звони, ты еще бабушке позвони. É isso, pessoal. Terminamos mais uma etapa da nossa jornada. Em breve estaremos entrando no avião rumo a terras brasileiras. Tchau, pessoal. Gente, estamos voltando aí, ó. Saindo da África agora. E aqui está o almoço da Emirates, que hoje está muito bom. Ó, tem um vegetariano que eu pedi. E um doce com ouro. Eles adoram ouro, esses Emirados. Vocês sabem disso, né? Todo mundo sabe disso. Saladinha, aí tem pão e um queijo aqui que eu já comi, é uma delícia. Esse queijo aqui. Bom, o fato é, ao sair da Rússia, nós fomos parados. Eu queria gravar uma paisagem, mas não tem.
Esse sujeito aqui, ó, foi parado pelo controle de passaporte russo. Mais uma vez. Mais uma vez. Cara de terrorista, né? Eu não entendi nada e ninguém explicou nada. Ele ficou lá mais ou menos quase uns 40 minutos, 45 minutos, né? Acho que um pouco menos, mas parecia que foram 2 horas. Você e outras pessoas, né? Um monte de gente. Né? E teve uma menina russa, que acho que tinha uns 18 anos, assim, novinha. Mas quando ela saiu eu chorava tanto, que era uma tristeza. E mesmo os amigos russos dela também não entenderam nada do que estava acontecendo. Foi uma coisa muito estranha e muito desagradável. Olha a nossa localização. Ladies and gentlemen, as going through an area of turbulence, please return to your seats with fastening your seatbelt. Refrain from using lavishes this time and remove babies from bassinet. Thank you for your cooperation. A gente notou que toda essa parte que sobrevoa a África tem muita... Como se fala? Turbulência, muita turbulência. Aí a gente, tanto na vinda quanto na volta. Eu acho que essa turbulência tem razões históricas, não é? Se assim, a ressonância das lutas contra o colonialismo só pode ser, porque é uma saculeja que é uma loucura aqui. Acho que é isso aí que acontece por aqui. Nós estamos aqui numa festa de São João do bairro de Pompeia. Então, assim, encerramos a nossa grande jornada na Rússia em São João, que eu vou ver como é que se fala em russo, São João, não sei. São João, também não sei. A gente procura. É uma festa popular, ó. Festa na praça de São João. Pronto, acabamos. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.